Bom, pessoal, boa tarde a todos, a todas. Muito obrigado pela presença. Estamos já mais ou menos na hora que a gente tinha previsto o início, né? Então, vamos dar início à nossa atividade aqui do Observatório das Metrópoles. Uma breve explicação da atividade de hoje, que nós vamos fazer para iniciar um debate sobre globalização, financiarização e produção da metrópole, com a participação do economista Augusto Pinho de Bem, aqui da FEE, e do professor Mário Laorgue, do Departamento de Geografia da URGS. A intenção desse debate, em seguida eu vou apresentar, após a fala dos dois, e meio que encadeado com o debate, um pouco do projeto que o Observatório das Metrópoles apresentou para o edital do INCT, que, segundo informações da página do CNPq, está sendo julgado esta semana, né, com mais ou menos 1 ano e meio de atraso, né, mas pelo menos está sendo julgado ainda, né, não quer dizer resultado nem liberação de recursos, né, mas está sendo julgado esta semana. E esse projeto do INCT, ele tem uma forte vinculação com a questão do direito à cidade, mas também do novo INCT que o Observatório das Metrópoles apresentou. Tem uma vinculação muito forte com a questão do direito à cidade, mas também com a questão dos regimes urbanos, né, que seria uma análise então desse processo de produção das metrópoles brasileiras, né, os agentes, né, os mecanismos de reprodução espacial, de produção imobiliária e de gestão urbana, né, que estão sendo implantados nas nossas metrópoles. Esse projeto ele surgiu, essa ideia dessa análise dos regimes urbanos, a partir de tanto dos estudos, né, do projeto anterior do INCT, das transformações na ordem urbana, né, nas metrópoles, que saíram os resultados de 2014, 2015, saíram os livros, inclusive aquele nosso livro sobre Porto Alegre, mas também contribuiu muito o projeto que o Observatório fez, e nós aqui de Porto Alegre participamos também, nosso núcleo, que foi o projeto sobre os mega-eventos, os impactos dos mega-eventos nas cidades brasileiras, né? Então, a partir daí se teve essa ideia de construção de uma análise em cima dos regimes urbanos, e o tema da financiarização, ele é muito importante nesse processo. Então, para a gente, vamos dizer assim, inaugurar os debates dessa discussão, né, aqui no núcleo de Porto Alegre, então nós pensamos em organizar esse debate sobre justamente a financiarização, né, e trouxemos aqui um economista e um geógrafo que tratam desses temas para fazer o debate com a gente. Depois, posteriormente, eu apresento o projeto, né, falo um pouco do projeto dos regimes urbanos, e após o debate, previsto mais ou menos para as 16h30, uma reunião com os pesquisadores, né, que nós tivemos no ano passado, uma reunião com os pesquisadores do Observatório, para mais ou menos a gente se reencontrar aí nas nossas linhas de pesquisa desse novo projeto do INCT e fazer uma avaliação aí de como a gente pode tocar as coisas nesse ano, tá certo? Então, chamo para a mesa o Augusto Pinho de Bem, que é economista e mestre em economia pela URGS, né, e economista aqui da casa, da FEE, e chamo o Mário Laorgue, graduado em Geografia pela URGS, doutor em Geografia pela Universidade Federal de Santa Catarina e professor lá do Departamento de Geografia aqui da URGS também. Agradeço desde já, né, a participação de todos e também a contribuição da Fundação de Economia e Estatística, por mais uma vez, né, ter nos cedido aqui o espaço para essa discussão. Nós fazemos parte lá do ILEA, lá no campus do Vale, mas são bem mais interessantes as reuniões aqui no centro, bem que facilita bastante o deslocamento para a maioria das pessoas. Então agradecemos a FEE também por essa colaboração. Bom, passo então a palavra para o Augusto.
Alô? Bom, primeiramente agradecer ao Paulo e ao Ivan, né, pelo convite. Uma boa tarde para todos os presentes, né? Vamos tratar desse tema de financiarização. Esse é um tema, né, que há um tempo atrás ele teve bastante em voga, principalmente após a crise de 2007 e 2008, e que agora ele não é que ele deixou, né, de estar sendo discutido, mas hoje temos o que se preocupa mais. Posso falar assim? Está sendo gravado. Microfone. Alô? Ah, voltou. Bom, aqui eu... Problemas técnicos. Oi? Tá. É que, bem, como estava falando, foi um tema que se discutiu muito, né, a financiarização e seus impactos sobre a economia, principalmente após a crise de 2008. Mas não é um assunto que hoje está desconectado do atual debate, né? Hoje vivemos uma recuperação muito frágil da economia mundial, principalmente nos países desenvolvidos, onde já se fala em um novo normal ou um período de crescimento a taxas muito menores das que eram comumente vistas nesses países, e isso está intimamente relacionado, a meu ver, né, com o processo de financiarização, dado que ao não se induzir um novo período de crescimento induzido por ciclos de especulações e de bolhas, né, que foram grandes estímulos para o crescimento econômico dos países desenvolvidos durante principalmente os anos 90, 2000, ou após os anos 80, isso também pode acabar por explicar, né, esse período de crescimento moroso. Mas bom, eu me organizei para falar primeiramente sobre umas definições e algumas visões teóricas acerca de alguns autores que eu trabalho que abordam a questão de financiarização, depois uma explicação sobre o atual processo de financiarização iniciado a partir dos anos 80. Depois falaremos sobre a bolha imobiliária, né, um exemplo de como funciona a expansão e crise, né, do capital nesse contexto financiarizado, e depois alguns prospectos, né, sobre o atual cenário, né, da economia mundial. Sobre financiarização, a gente pode entender que é um processo em que os mercados financeiros, instituições e as elites financeiras, elas começam a ter um maior poder relativo sobre a economia real. Esse processo ele é verificado principalmente em nações desenvolvidas, dado que ele é um estágio de desenvolvimento em que se pressupõe que já se pressupõe que já tenha se passado, né, sobre o desenvolvimento industrial, e que após isso as nações começam a deslocar parcelas cada vez mais crescentes, né, do seu capital para a esfera financeira. Isso também pressupõe uma maior profundidade, um maior desenvolvimento dos mercados financeiros, né? Então por isso que ela é um processo que se verifica mais delimitado, mais bem delineado nos países desenvolvidos, embora também não se possa ignorar a influência, né, do capital financeiro sobre o sistema capitalista como um todo, né? Os países subdesenvolvidos, eles também acabam por sofrer influências, né, dessa nova realidade financiarizada, muito embora o contexto assim esteja muito bem mais acabado para os países desenvolvidos, né? Ele é um processo que ele vem colado junto com a ascensão do neoliberalismo, né, que pode ser entendido como um processo de, digamos, contra-ataque da classe capitalista, né, sobre os trabalhadores após anos da chamada Golden Age, em que houveram crescimentos salariais em linha, né, com a produtividade, que trouxe um crescimento da renda bastante interessante, juntamente com ganhos sociais e de políticos que duraram quase ininterruptamente após a Segunda Guerra Mundial. Nos anos 70, o sistema entrou em crise, temos a
estagflação, os dois choques do petróleo, e o sistema capitalista acaba se moldando, né, para uma realidade agora agora com a classe dominante também cada vez mais financiarizada, né, o capital financeiro tendo sua maior importância. E então isso foi mais visto, né, na saída dos anos 70 para os 80, tá? Mas isso a gente vai falar um pouco mais depois. Falar um pouco agora só sobre alguns autores, né, como eles tratam a financiarização. Primeiramente falando da Higg, né, com essa teoria dos ciclos de capital. Então a financiarização para a Higg é um fenômeno que ela aparece a partir do momento em que as nações a nação, né, que desempenha um papel hegemônico, ela passa a perder poder relativo na sua indústria e começa a deslocar uma parcela do seu capital cada vez maior para a esfera financeira, né? Então a financiarização, né, para o Higg, ela tem um caráter cíclico. Ela já teria ocorrido diversas vezes no sistema capitalista. Estaríamos hoje vivendo o quarto período, né, após as províncias holandesas, depois as cidades do Estado italianas, depois a Holanda, a Inglaterra e hoje os Estados Unidos, né, eles estariam passando por um processo que, não que ele perca a sua hegemonia, mas um processo de enfraquecimento relativo da sua indústria, e o seu capital começa a tomar uma forma mais financeira. Junto com isso, vem a necessidade de uma maior desregulamentação dos mercados financeiros internacionais, até de regramentos que visam permitir esse fluxo, né? O capital, ele passa a ser, não que ele tivesse um caráter primordialmente nacional, mas ele começa a se tornar cada vez mais cosmopolita, né? O capital perde esse sentido de nacionalidade e busca a expansão além de suas fronteiras. E, na visão da Higg, também é um processo primordialmente de autodesenvolvimento do capitalismo, irradiado a partir da sua nação hegemônica, né, a partir da sua mudança nesse período de ciclo do capital. Bom, outra teoria que eu botei aqui também é a teoria do Baran-Suisse, né? Essa, na verdade, foi escrita antes do atual período de crise do sistema capitalista, uma teoria de desenvolvimento econômico a longo prazo, que ela enxerga o sistema capitalista, ao se desenvolver, ele tende a uma forma cada vez mais oligopolizada, né? As nações se desenvolvem, os mercados se oligopolizam e cada vez há menores oportunidades de investimento produtivo. Isso traria uma tendência, né, a crescimentos cada vez menores, há uma estagnação que não se compreende uma ausência de crescimento, mas sim crescimentos menores, o que provoca que o capital tenha que buscar, né, novas formas de valorização que não esteja dentro da esfera produtiva, que se acabam por se configurar como forças contratendentes à estagnação do sistema capitalista, né? Baran-Suisse, se não me engano, o Capitalismo Financeiro foi escrito em 54, 64, ele já enxergava como as principais formas de gastos contratendentes o gasto público, né, gasto estatal, desvio de recursos para publicidade, que era algo que estava se desenvolvendo na época, e também eles apontaram o desvio de recursos para o FIRE, que seria Finance, Insurance e Real Estate, ou seja, o deslocamento de recursos para a esfera financeira. E não apenas não se trata de levar recursos, né, para que se busque o financiamento da produção, e sim uma esfera autônoma de valorização que cada vez mais se descola da economia real. O interessante dos autores é que eles escreveram isso, eles obviamente já tiveram contato com os períodos de financiarização, mas eles conseguiram, de certa forma, prever, né, o que viria a acontecer fortemente nos Estados Unidos depois dos anos 80. E a teoria foi bastante seguida, né, pelos diversos autores, principalmente da Monthly Review, né, que seguem essa corrente do Baran-Suisse. Outro autor que trata bastante da questão de financiarização é o Palin, né, o pós-keynesiano, também outro autor também que trata bastante desse tema, o Epstein, da mesma corrente.
O Paley ele também enxerga na financiarização, né, como uma transformação nociva para o sistema econômico. Ele não faz uma análise retrospectiva, né, buscando outros períodos de financiarização ao longo da história do sistema capitalista, mas ele trata, né, dessa mudança do sistema que prevalecia na Golden Age, novamente, né, bastante focado na economia americana, né, quando essas teorias que eu estou falando, normalmente elas se focam, né, nos países desenvolvidos e mais na teoria americana. Seria uma ruptura do padrão da Golden Age, onde o sistema obteve grandes taxas de crescimento a partir do aumento contínuo da demanda, que era vinculada ao aumento salarial, que crescia conforme aumentava a produtividade. Foi um sistema que acabou dando certo, os trabalhadores obtiveram diversos ganhos e a economia cresceu fortemente até a crise dos anos 70. Para o autor, né, a financiarização anda de lado a lado com a expansão do neoliberalismo e seria então também um contra-ataque, uma discussão bastante compartilhada também por autores marxistas, né, mas o Paley também tem essa visão de um ataque, né, da classe capitalista